Você acha que é errado se sentir feliz na pós-graduação? Este é o questionamento que nós vamos trazer hoje para você no jogo interno da pós-graduação. E para falar sobre felicidade na trajetória acadêmica, nós trazemos aqui uma expert, uma doutora em felicidade, a doutora Marcela Catiari, ou Marcela Cassiari. Como você se sentir melhor? Então, é com muito prazer que te recebemos hoje aqui, Marcela. Muito obrigado por contribuir com o desenvolvimento do nosso podcast, o Jogo Interno da Pós-Graduação, e também fornecer a este público, pesquisadores, pesquisadoras, professores que estão inseridos no mundo da pós-graduação, trazer essas ferramentas para que eles possam estar ali operacionalizando no seu dia a dia, a fel- operacionalizando no seu dia a dia a felicidade. Porque, sim, a felicidade é um elemento-chave para o sucesso profissional e a nossa alta performance. Então, muito obrigado e fique à vontade, se apresente, por favor. O palco é seu, o canal é seu, o público é seu. Sinta-se à vontade. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Primeiro, dar um oi para todos. É um prazer estar aqui, é uma alegria ser convidada para esse canal que está iniciando, né? Assim, tive o prazer também de assistir, né? O primeiro episódio, gostei muito, vou acompanhar, inclusive. Acho extremamente relevante o trabalho que vocês estão começando a desenvolver aqui. A gente precisa mesmo abrir mais espaços de diálogo, de trocas dentro desse ambiente acadêmico. E espero poder contribuir um pouco com vocês hoje nesse espaço, que a gente possa trocar alguma ideia sobre essas questões, me apresentando, né? Já fui apresentada aí pelo André, mas eu gostei, inclusive, do jeito que você falou, André. Primeira vez que alguém me apresenta assim, doutora em felicidade. Se eu pudesse, eu seria apresentada assim sempre. Adorei. Porque, em geral, é assim, doutora em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, que tenho muito orgulho de ter feito parte desse programa de pós-graduação. Eu sou aqui do Espírito Santo, da cidade de Guarapari, litoral aqui para quem conhece, e fiz tanto mestrado quanto doutorado na UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, e no doutorado tive a oportunidade também de fazer um estágio de doutorado sanduíche na Universidade do Porto, em Portugal. Fui orientada na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu gosto de citar isso, porque tive bons orientadores no meu caminho. Então, sabe aquelas pessoas que fazem a diferença na sua formação? Então, eu gosto de citar. A doutora Valesca Martins Guerra, que me apresentou a psicologia positiva, a psicologia da felicidade no mestrado. Eu não conhecia até então, fui conhecer, entrar em contato quando eu entrei no mestrado em 2013. E em Portugal, meu co-orientador foi o professor doutor Samuel Lins, que é lá da Universidade do Porto. Ele é brasileiro e trabalha lá, trabalha muito com psicologia do consumidor. No meu caso, ele me ajudou muito na parte de coleta de dados, análise de dados quantitativos, né, para o doutorado. Mas a minha pesquisa, o foco da minha pesquisa foi entender felicidade e entender como que a felicidade se dá através do exercício das virtudes e das forças que todos nós temos. E aí, no mestrado, o meu público foi de professores, inclusive de professores tanto universitários, a maioria professores universitários de ciências humanas, mas em geral, né? Porque foi o público que mais respondeu à pesquisa. E no doutorado, depois de eu ter tido uma experiência muito gratificante com a Polícia Militar aqui do Espírito Santo, fazendo grupos relacionados à promoção, né? Prevenção e promoção de saúde, também utilizando da psicologia da felicidade. A gente fez um trabalho dentro do batalhão aqui de uma cidade do interior chamada Nova Venécia, onde eu trabalhava. E foi muito, muito legal esse trabalho, ele reverberou, ficamos 2 anos fazendo essas atividades com os policiais, isso me inspirou para o doutorado, e no doutorado, então, eu estudei virtudes e resiliência,
de policiais e de guardas, de policiais militares brasileiros e de guardas republicanos lá em Portugal. Então, por isso que eu fui para lá também fazer a coleta de dados, fazer essa comparação entre essas duas populações. Foi muito legal. Eu passei a ter um outro olhar para esse público depois que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, assim, foi algo que mudou muito a minha trajetória de vida também, e um outro olhar sobre virtudes, porque dentro do militarismo, elas são muito valorizadas, de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. Enfim, mas isso aí é conversa para hoje ou para outro momento, mas vamos ver aí o que vocês têm para a gente conversar, e espero poder, então, como eu falei, né, contribuir, trazer algumas possibilidades para a gente pensar esse assunto. Só essa introdução, puxa, eu tô aqui já. Tá ótimo, né? Só que estamos aqui. Marcelo, eu tô com expectativa alta, Igor, aqui, pessoal. E porque também eu sentei no episódio anterior que o final do doutorado foi o dia mais feliz, assim, da minha vida. Eu lembro claramente, né? Apesar de a gente não se permite tanto ser feliz, mas foi muito feliz. E aí vou passar a bola para Camila, que eu acho que a correlação entre os estudos, né? Felicidade e resiliência. Camila, Camila, só um Super, eu tô aqui. minutinho. pode Só um minutinho. puxar. Claro, Só um minutinho. até Então, da dois. doutora felicidade para a doutora resiliência. Por favor, Camila. Olha, eu estou me sentindo super em casa aqui com você, Márcia. Adorei sua apresentação também. Já fui aqui até criando já algumas perguntas, porque realmente eu estudo resiliência, né, desde o meu mestrado, doutorado. E eu acho que a gente vai ter muita figurinha para trocar aqui hoje. E eu já queria começar, então, aprofundando um pouco nessa temática, porque o que eu percebo, não só nos meus estudos, mas também no dia a dia aqui, né, que as pessoas têm dificuldade para identificar a felicidade. Conceituar, entender ou separar as emoções ali. E aí eu começo trazendo então essa pergunta para a gente contar para o nosso público o que é felicidade, como é que a gente consegue definir essa palavra aí em algo em algo mais palpável para as pessoas entenderem. Pois é, Camila, essa pergunta ela é muito fundamental mesmo, né? O que a gente está chamando de felicidade? Porque tem algumas pessoas, né, alguns colegas até dentro da psicologia, dentro da pós, quando fala essa palavra, já ficam assim, ai, lá vem esse pessoal falar de felicidade, Vai falar né? de euforia, né? Não de felicidade. É um outro caminho. Exatamente. E assim, eu acho muito importante entender o que a gente está chamando, porque justamente saber nomear o que é felicidade pode fazer toda a diferença na maneira como a gente encara isso na nossa vida. E a felicidade, né, tentando aqui, né, o máximo possível não ficar no academiquez, né? A gente pode entender da seguinte forma: existem possibilidades para a gente pensar, duas principais, assim. Em geral, quando fala a palavra felicidade, que eu até comentei com vocês que algumas pessoas têm até um certo pavor dessa palavra, porque ela está muito conectada ao hedonismo, né? Há uma felicidade voltada para a satisfação. E olhar a felicidade, utilizar a palavra felicidade na nossa vida, somente com esse sentido de satisfação, pode ser muito perigoso. Porque olha só, se eu falar assim, não, então vamos orientar a minha vida, deixa eu orientar minhas escolhas, considerando minha felicidade. Se eu interpretar que eu estou falando que felicidade é minha satisfação pessoal, olha que perigo, né? Porque quantas coisas que nós fazemos que são significativas e importantes na nossa vida e que podem trazer uma série de insatisfações momentâneas, né? Então, assim, a felicidade como satisfação, ela pode ser entendida, a gente tem algumas teorias que vão falar sobre isso, uma das mais famosas é a do bem-estar subjetivo,
né, do Ed Diener, e o bem-estar subjetivo é a gente entender essa satisfação com a vida, né? Então, assim, é o quanto que eu experimento emoções positivas no meu dia a dia. Então, vamos colocar aí, pensar na sua semana. O quanto que na sua semana você passa por situações que fazem com que você se sinta bem ou que você se sinta mal, tá? Balancear isso, entender isso, e ao mesmo tempo como que eu avalio a minha vida, o quanto que eu estou satisfeito com essa vida que eu estou levando. Isso é um componente da felicidade, mas às vezes isso é encarado como se fosse tudo. Então, não é que isso não é importante. Claro que, veja só, ter emoções positivas, o que eu estou chamando de emoções positivas aqui? Alegria, euforia, né? É uma animação, contentamento. A gente Isso, pode falar que o prazer seria também uma sensação assim isso. de... Resumindo aí, né, as Uhum. sensações prazerosas, né, emoções prazerosas, claro que isso é importante, porque se na minha semana, no meu mês, eu passo aí a maior parte do tempo experimentando emoções desprazerosas, a gente já entende, já existem vários estudos que mostram que isso é fator de risco. Então, se eu estou num ambiente, por isso que a gente precisa conseguir avaliar, porque, claro, insatisfações às vezes são necessárias para objetivos maiores. Agora, se eu estou num ambiente completamente insalubre para a minha saúde emocional, pode ser que eu não escape dali depois, né? Porque isso vai me trazendo uma série de problemas que vão atrapalhar que eu possa avaliar a minha vida, que eu possa avaliar a mim mesma, enfim. Mas voltando, né, ao ponto. Então, a gente tem essa visão de emoções prazerosas, de uma satisfação com a vida, que a gente chama de uma visão hedônica, que é essa coisa de aproveite a vida, que a gente pode resumir nessas frases, né, assim, viva como se fosse o último dia, né, o carpe diem, aproveite, né, o momento. Isso, de novo, pode fazer parte, sim. Em alguns momentos a gente precisa mesmo desfrutar. Isso faz parte da vida e isso é muito bom. Acontece que muitas vezes a felicidade, e aí, o que eu estou chamando de felicidade aqui, né? Para não ficar só no não, não, não é. O que dentro da perspectiva da psicologia positiva, da psicologia da felicidade, utilizando muito como parâmetro até o que propõe o Martin Seligman, que é o pai aí da psicologia positiva, a gente vai ter a felicidade sendo encarada como... Ele vai lá no Aristóteles buscar um conceito chamado eudaimonia. E para o Aristóteles, esse conceito é assim, né, tentando explicar, né, de uma maneira mais simples, o quanto que eu consigo viver uma vida com ações virtuosas que podem me levar a ter uma vida mais feliz. Então, para o Aristóteles, não tem como você viver uma vida feliz, vamos dizer assim, se você não agir de acordo, né? Uma vida feliz sem virtudes a serem desenvolvidas, a serem exercidas, ela não pode ser chamada de uma vida feliz, né? Então, a gente tem uma visão hedônica que é muito focada no quanto que eu aproveito essa vida. E uma visão eudaimônica que está muito mais voltada para o propósito. Qual é o propósito dessa vida? Né? Entendendo que a felicidade não pode ser só em momentos efusivos. A felicidade ela é orientada para algo maior, né? Ela é orientada para que eu esteja bem, para que o meu grupo esteja bem, para que eu possa servir com aquilo que eu tenho realmente a contribuir. Então, é um conceito que vai ficando muito mais amplo. E aí a gente começa a falar de um bem-estar mais duradouro. E às vezes, muitas das vezes, não é raro, né? Aquilo que traz um bem-estar de curto prazo ou curtíssimo prazo prejudica aquilo que traz um bem-estar a longo prazo, paz, serenidade, né? Uma vida mais bem vivida. Eu achei muito legal esse conceito e essa diferenciação que a gente está falando aqui de um processo, né? Que é algo mais contínuo, não algo momentâneo.
Quando eu estava na pós-graduação, eu lembro que no laboratório a gente falava assim, a pós-graduação é um ambiente de sofrimento. A gente está aqui buscando o pote do arco-íris, que está lá na frente, depois da defesa. E eu sempre perguntava para os meus colegas, defendia, e aí, você achou o pote de arco-íris? No dia eu vivi, mas depois que acaba, volta toda aquela angústia de novo, do e agora, o que eu faço, né? E várias questões que aparecem na pós-graduação. Então, a gente brincava que era um processo que a gente corria atrás de um pote de arco-íris, que não existe, e nunca esse momento chegava. Ou seja, a felicidade, o curtir o processo, é como se isso não pudesse acontecer. Eu acho que esse relato que você trouxe do conceito de felicidade mostra justamente o contrário. A gente precisa encontrar, a gente precisa vivenciar este processo da pós-graduação já sentindo a felicidade, entendendo o porquê que a gente está aqui, né? Sentindo prazer naquela pesquisa, em cada ação que você vai fazendo ali, vai construindo todo dia para culminar, e sim, algo que a gente almeja lá na frente, que é a defesa, né? A conquista do título e todos os ganhos que a gente vem trazendo de lá. Antes de passar a bola, que o André está vendo que está doido para falar ali, eu queria entender, você tem falado muito das virtudes, né? A gente consegue identificar, então, alguma dessas virtudes no nosso dia a dia, assim? Sim, sim, ótima pergunta. Na verdade, até comentando um pouquinho disso que você falou, esse bem-estar a longo prazo, ele precisa incluir também essas realizações. O ponto é que a realização, ela precisa também ter algo, né, que até vocês trazem, né, dessa motivação intrínseca também, né, não precisa ser só uma entrega, você entregou algo, né, e ganhou ali uma medalha, né, um troféu, ou você ganhou o diploma, um título. Precisa também ter algo ali de uma realização, né, de mim para mim mesmo. E essa é a realização que o Martin Seligman usa quando ele fala do florescimento humano, que o florescimento seria esse desenvolvimento pleno das nossas habilidades. Que aí entram as virtudes, né, que a gente vai falar. Mas a realização é uma dessas coisas. O que ele chama de realização não é necessariamente, né, casar, formar. Isso pode também ser uma realização, desde que você esteja envolvido naquele processo e que aquilo faça sentido para você, né? Inclusive, também, só fazendo uma observação sobre isso, esses grandes marcos da nossa vida, que costumam trazer, né, sentimentos muito intensos, eles são justamente também estão ligados à questão mais hedônica. E a gente se acostuma muito rápido, né? A chamada adaptação hedônica que a gente tem. Então, por exemplo, você acaba de conseguir um emprego novo. Na hora que você conseguiu aquele emprego, você, nossa, que felicidade, vai aumentar o salário, né? Tem uma série de coisas que acontecem ali com esse marco. Só que nós nos adaptamos, é assim que a nossa cognição funciona, né? Evolutivamente, nós fomos preparados para isso, a gente se acostuma, a gente está sempre com foco no problema, no novo. Então, a gente acaba se acostumando rapidamente, né? Então, passados 3, 4 meses, você já está acostumado com aquele novo trabalho. E por isso é importante trabalhar algumas questões relacionadas à felicidade para que a gente esteja mais atento a quando ela acontece no nosso dia a dia, né? Que é uma coisa que a gente vai falar. Agora, sobre as virtudes que você perguntou, Camila, assim, a gente tem uma pesquisa gigantesca que foi empreendida pelo Peterson e pelo Seligman. Eles lançaram, salvo engano, em 2004, um livro que se chama o Handbook de Psicologia Positiva. Ele não tem tradução, né? E ele traz todo o resultado desse trabalho que eles fizeram ao longo de 2 anos com uma equipe de pesquisa. Olha só que curioso esse trabalho que eles fizeram de pesquisa. Eles foram atrás de livros, de obras literárias, de questões culturais e socialmente valorizadas através das culturas. Então, por exemplo, eles pegavam as religiões mais proeminentes em cada cultura, pegavam
os livros, as obras literárias, questões artísticas, todo esse arcabouço cultural de diferentes países e, através dos anos, para tentar identificar o que eles encontravam de comum quando se falava de características humanas positivas. Olha só que trabalheira. Pensa bem, é até difícil explicar, né? Eles pegaram, é quase um trabalho antropológico, assim, eles vão lá, então, por exemplo, pega a Bíblia, né? Então, o Alcorão, e aí pega os principais filósofos, então eles foram fazendo e tentando filosofia, desde a filosofia oriental, filosofia ocidental, para identificar onde se falou de virtudes nesse mundo até hoje. O que tem em comum entre diferentes culturas quando se trata de virtudes humanas. E eles fizeram esse mapeamento. Esse mapeamento gerou 6 virtudes principais, né? E dentro dessas virtudes, a gente tem as chamadas forças pessoais, né? As forças de caráter. E essas forças são habilidades que a gente desenvolve para alcançar aquela virtude. Não sei se ficou muito claro, porque teoricamente é, né, uma coisa mais explicadinha. Mas assim, basicamente é isso. As forças são habilidades que a gente pode praticar para alcançar a virtude, que é algo mais abstrato, e chegar perto de uma vida mais feliz. E dentro dessa teoria, entende-se que a maioria de nós, seres humanos, temos sim, todos nós temos virtudes, temos forças que podem ser identificadas, podem ser também desenvolvidas e trabalhadas. Posso passar um link para deixar? Minuto, gente. Fique à vontade. Eu posso passar um link? Não, porque a mãe que amamenta é água toda hora. Engasgo. Mas aí, assim, tem um link para acessar um inventário, e esse inventário que é o VIA, é o Values in Action. Ele é gratuito, todo mundo pode fazer para você identificar suas forças, ele está disponível online. Legal, então ele avalia as forças e as virtudes, ou ele avalia a felicidade de um... Não, ele avalia Forças. as Então, forças. por exemplo, isso. Aí, Legal, já queremos o link. isso, aí você entra lá, escolhe o português, porque tem várias línguas diferentes. Gente, é um trabalho hercúleo que eles fizeram. Tem várias línguas, então você escolhe lá o português Brasil, que tem português de Portugal, cadastra o seu e-mail, sabendo que seus dados irão para pesquisa, que é um grande banco de dados que eles têm, e aí você responde, são 120, se eu não me engano, 120 questões rápidas de responder. Ao final, você vai ter um relatório PDF que vai dizer, são 24 forças, são 6 virtudes, e dentro delas tem os grupos de forças. Então, são 24 forças, você vai ter elencado da primeira até a sua maior força, até a número 24, que é aquela, né, menos preponderante, talvez uma fraqueza ali, né? Então, a gente tem as forças, as fraquezas, e temos... E dentro eles vão dizendo cada força de qual grupo de virtudes ela é também. É bem explicadinho, bem bacana. Puxa, excelente. Igão, quer falar logo você? Fica à vontade, meu amigo. Eu estava pensando aqui, Marcela, não sei se faz sentido, se a minha pergunta faz muito sentido, mas a gente poderia dizer que talvez esse sentimento de felicidade na pós esteja prejudicado pela demora que a gente tem algumas conquistas. Por exemplo, a gente tem essa ideia de hedonismo, né? Então, às vezes, de um elemento, né? Puxa, conquistei um emprego novo, ou terminei a pós, e só nesse momento que a gente sente felicidade. Será que é por causa disso? Assim, poxa, ó, na pós a gente vai publicar um artigo. E a gente tem ali um sentimento de superação, né? Porque você vai aprendendo várias coisas. E para quem gosta, né, de pesquisar, quem está na pós, quem é professor, enfim, eu acho que gosta, né? Puxa, sente prazer em fazer aquilo, né? Mas às vezes a gente pode ficar frustrado, não sei, pela demora, porque, pô, submeti meu artigo, eu tive feedback daqui a 6 meses, 1 ano. Isso pode estar atrelado a, sei lá, um vício nosso, né, de ter a felicidade só com um resultado positivo,
ou ter a felicidade momentânea na hora que a gente quer. Deu para entender mais ou menos um pouquinho o contexto? Será que faz sentido, assim, para a gente? E aí seria um problema mais individual, assim? Um problema não, né? Mas se a gente mudasse a nossa capacidade, começasse a entender esse processo, essas outras etapas que nos trazem bem-estar, será que isso melhoraria a nossa felicidade na pós? Como é que a gente pode entender isso? Sim, com certeza, na pós e na nossa vida em geral, né? Mas falando especificamente da pós, tem sim esse componente que é assim, o que que acontece? Você não tem muitas das vezes, né? Claro que cada situação é uma situação, cada programa é de um jeito, cada pós-graduando é de um jeito, mas é muito comum que a gente não tenha muito um esquema de recompensa ali, de curto prazo. E o esquema, assim, para quem não está acostumado, costuma ficar bem assustado, né, com esse ambiente da pós também. Eu percebo muito isso acontecendo com estudantes que estão saindo agora da universidade, indo para pós, porque eu acho que isso tem ficado cada vez mais intenso, mas aí é uma impressão minha, né, de que tem ficado mais intenso, porque as pessoas estão acostumadas a ser acolhidas, a ter determinado tipo de tratamento, e quando entra num programa de pós, você tem que entregar, você tem que entregar, você tem que entregar, e ninguém te deve nada, vamos dizer assim, né? Você está sempre ali, né, precisando se adaptar, entender o que estão esperando de você, recebendo bastante feedbacks vamos dizer assim, construtivos, né? E ninguém gosta, né, de receber crítica construtiva, vamos combinar, né? Às vezes são difíceis de ler, né? A gente não consegue nem ler o feedback, tem que passar uns 3 dias para ler. Aham, exatamente, exatamente. Vem aquela emoção negativa, né? E uma coisa é fato, né? Quando a emoção está intensa, realmente não é hora de agir, né? É hora de esperar a poeira baixar, mas assim, a gente acaba ficando muito exposto até à punição, né? Que é tipo assim, você faz e o tempo todo, não tá bom, tem que melhorar, não tá bom bastante, não tá bom o suficiente. Pode ser que isso venha do orientador, do programa ou até do próprio esquema que funciona após. Às vezes isso vem do próprio pós-graduando, não raro também, né? Porque também nós vamos criando formas de nos, com as autocobranças, né? De que também não achamos que estamos entregando o suficiente. Mas falando em psicologia da felicidade, o antídoto, vamos dizer assim, para isso, seria a gratidão. E aí, a gratidão é uma palavra também que está bastante mal falada. Mas a gratidão, né, se a gente pensar numa perspectiva mais profunda, aqui a gente não está falando superficialmente de ficar grato, né? Aconteceu uma coisa ruim, mas eu tenho que ser grato, porque ainda bem que não aconteceu coisa pior. Calma aí, né? Até pode acontecer isso, mas vamos uma coisa de cada vez. Tem hora que a gente precisa viver a frustração mesmo, né? Não adianta fazer essa gratidão de uma maneira artificial. E como fazer ela de uma maneira mais autêntica? Começando a se entender melhor, a se enxergar melhor. Eu vi alguns trechos que vocês compartilharam sobre o último programa, que vocês estavam falando de gerenciamento de tempo, né? E eu achei muito interessante que o gerenciamento de tempo, estavam falando, olha, precisa de autoconhecimento, você precisa entender qual que é seu ritmo, como que para você flui melhor. E nesse caso é a mesma coisa, exige um autoconhecimento para você, e aí nesse caso também, entender o que é felicidade para você, o que é importante para você, para que você possa conseguir observar na sua rotina e no seu dia a dia o que realmente é digno de gratidão, o que realmente exige um olhar mais carinhoso de, nossa, que bom que eu tenho isso, que bom que eu estou vivendo isso, que bom que eu tenho essas pessoas do meu lado, né? Que bom que eu estou nesse mundo, nessa hora, com essa pessoa aqui, né? Então, assim, conseguir exercer essa gratidão
genuína. E para você também poder pesar de uma maneira as coisas de uma maneira mais equilibrada. Porque o perigo, qual que é o perigo? De um ambiente como o da pós, que é muito mais exigente, que às vezes pode ser hostil, é que você comece a se fechar e comece a contaminar o seu olhar para a sua própria vida. Então, eu não dou conta de fazer o texto, eu não dou conta de entregar, então talvez eu não seja bom. Talvez eu não seja uma boa pessoa, o que eu tenho para fazer aqui não é tão bom, não vai ser útil, nem é tão legal assim, igual eu tinha pensado, né? E aí isso pode ir contaminando o seu olhar para outras coisas que poderiam estar balanceando esse sentimento que também é verdadeiro, às vezes, da gente ficar se sentindo inadequado. Só que a gratidão, ela nos protege mesmo, inclusive a nossa saúde emocional. Por quê? Você consegue ir recalibrando, você está ali balanceando, porque você entende que aquela escrita que não ficou adequada, por exemplo, ou aquela banca, teve aquela pessoa da banca que foi mais hostil com você, você entende que aquilo ali é uma parte, que aquela pessoa é ela, você é você, é uma parte do processo, existem muitas outras coisas na sua vida, né? Então, conseguir ter esse olhar exige que a gente esteja em contínuo exercício de olhar para as nossas coisas, de conseguir observar realmente aquilo que nós somos gratos e queremos cultivar, e também sermos sinceros no sentido de, cara, isso aqui tá horrível, tá péssimo, eu preciso melhorar, não dá para ficar assim, né? Muito bom, muito bom. E aí, André? Você que estava... Olha, Marcelo, eu estou assim fascinado os teus posicionamentos, as tuas reflexões. E eu vou começar fazendo um comentário e talvez vai ter algumas perguntas que vai desta última fala para que eu tinha anotado aqui para fazer umas outras perguntas. Nós vivemos hoje um mundo digital que tudo nem tudo, mas a gente sabe que grande parte das questões que são postas pelas redes sociais são postas de forma muito superficial. Então, palavras hoje que, dentro da própria psicologia, devem ser utilizadas para a transformação da nossa vida, é utilizada de maneira supérflua, é porque vende, é porque atrai, então, e também justifica a falta do nosso próprio protagonismo, né, das pessoas. Então, eu começo até a dividir aqui algumas palavras hoje que estão nos trends da rede social, né, que estava pensando. Procrastinação, sabotagem, esse lado mais negativo. Aí, quando a pessoa começa a olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? Aí começa a olhar assim, tenho que ter resiliência para encarar isso. Eu sou resiliente porque eu suporto isso. Eu sou resiliente porque eu suporto aquilo. Aí começa já a gerar outras... Vem um momento mais assim, né? Tranquilo, alívio, felicidade. 50 likes, sem curtir, sem visualizações. Aí começa a alimentar todo esse ego, né? Todo esse estado emocional, vamos dizer. Aí sou grato. E às vezes as pessoas confundem o que é dizer muito obrigado por estar aqui, do que chegar no estado de uma virtude, de uma plenitude, da dizer assim, sou grato por isso. Então, a gente passar por esse processo, entender que cada palavra dessa, que às vezes é tão jogada de maneira tão superficial, implica muitas consequências dentro do nosso interior. E se a gente não tem consciência disso, a gente começa a alimentar aspectos que nem cabem para a nossa própria vida. Então, esse é um primeiro comentário. E eu gostaria de falar assim, sobre a minha perspectiva de felicidade. Não sou muito de falar da religião aqui no canal, mas eu vou falar porque você triscou no assunto. Eu sou praticante do budismo, então a minha conversão ao budismo ela está diretamente relacionada à minha entrada no mestrado. Quando eu chego na cidade de Belém, onde eu vivo hoje, eu sou de São Luís, moro aqui em Belém, então logo uma amiga historiadora do Rio, a Ieda Avenha,
me convidou, eu conheci o budismo na casa dela e eu decidi, olha, eu quero frequentar as reuniões e resolvi me converter. E uma das principais, logo no início, foi a perspectiva da felicidade. E eu entendi que existem dois tipos de felicidade: a felicidade absoluta e a felicidade relativa. A felicidade relativa é aquilo que é passageiro, é aquilo que vem ali momentâneo, é algo que você deseja conquistar não para amanhã, mas para antes de ontem, né? Tudo que é super. Então, é até um estado de alegria, né? Então, assim, e depois que passa essa felicidade relativa, como é que tu te encontra? E, por outro lado, existe a felicidade absoluta, que é entender que não importa o que aconteça, eu sou feliz porque eu sou feliz. E por saber disso, eu vou passar por momentos de plenitude, de satisfação, mas eu vou passar por adversidades, eu vou passar por dificuldades, posso passar por um momento de solidão, a solitude, enfim. Problemas existem, vão sempre existir, mas eu sou feliz porque eu sou feliz. Logo, eu tenho uma felicidade absoluta. E entendendo isso, eu consigo desenvolver a minha própria maturidade. Então, este princípio de felicidade, inevitavelmente, eu trouxe para a minha carreira acadêmica, para a minha trajetória acadêmica. E a gente pode dimensionar essa felicidade, né, de sentir uma felicidade absoluta, até dentro de um processo de autoconhecimento, é que quando a gente entra, por exemplo, no mestrado, caramba, é muita transformação, né? Então, assim, tem questões financeiras. Eu vinha de uma outra cidade, morava sozinho, essa questão da solidão. Tem uma perspectiva, assim, o que vai ser daqui a 2 anos? Então, assim, é uma série de fatores que eu vivi e muitos vivem essas aflições e que se a gente pensar lá no final, a gente não vivencia a transformação no processo. E feito esses comentários, eu até passo assim, uma pergunta, um comentário final, na verdade, é assim, a felicidade na escolha da pesquisa. Pode ser algo tão batido, tão superficial, tão simples, mas que faz toda a diferença na nossa caminhada. Se você não tem uma afinidade com a tua pesquisa, eu não estou falando de orientador, eu não estou falando de grupo de pesquisa, de laboratório, de universidade, mas a tua escolha ao teu objeto de pesquisa. Se você aceita fazer aquela pesquisa, você se sente feliz? Porque se não tiver um mínimo de empatia pelo teu tema, eu acredito que o processo já começa errado por aí. Já tem vários dificultores, como a Camila fala. Então, como pensar a nossa escolha de pesquisa, o estabelecimento da nossa rotina acadêmica com a felicidade? Acho que, assim, nossa, tem várias coisas que você falou aí que eu fiquei aqui, né, pensando, e acho que é isso, assim, né, a princípio, como eu tinha falado, a gente tem essa questão, né, de conseguir, porque quando eu estava falando antes da gratidão, justamente tem muito a ver com isso que você fala agora, no final, que é assim, o que eu consegui olhar aquilo que realmente eu gosto, aquilo que eu realmente percebo que é legal da minha vida, que é legal da minha história. E a gente sabe que muitas vezes a escolha do nosso tema, seja de modo direto ou indireto, pode estar conectado com isso. Então, como que é importante a gente estar conectado com a gente mesmo, né? Para poder fazer essas escolhas de uma maneira mais inteira, né? Mais tranquila, talvez o que mais nos maltrata é a dúvida, né? Aquela coisa, você escolhe A pensando que B ficou para trás, né? Então, assim, como escolher A de uma maneira mais tranquila e abraçar isso? Claro que não é passa por uma decisão de eu decidi que esse é meu tema e eu decido que eu vou levar isso para frente, como você estava dando o exemplo do budismo, né? Eu decido que eu sou feliz. Então, eu decido que eu decido que esse é o meu tema, então vou
assumir isso, mas tem uma coisa muito importante aí, que eu acho que talvez, ouso dizer que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, vamos dizer assim, dentro do nosso modo de vida, da sociedade que a gente está, que é essa coisa da gente achar que tudo pode ser, sabe? Tipo a Xuxa, lembrei da Xuxa agora. Oi, gente, eu adorava a Xuxa, tá? Nada contra a Xuxa de forma alguma, por favor. Mas sabe aquela coisa, tudo que quiser, né, Basta será, acreditar que vai dar basta certo. acreditar. Nossa, eu adorava. Até Lançava o muito passinho lá, ó. quando era Todo criança. mundo lembra, todo mundo lembra. E assim, Somos claro, todos milênios aqui. criança, é super legal, tem que aprender a sonhar mesmo, né? É lúdico, mas isso para o adulto precisa ser encarado de forma diferente, né? A gente precisa, nos nossos processos, isso inclui nosso processo de amadurecimento, entender que tudo pode ser dentro de um limite, né? Nem tudo pode ser não. Vamos botar o pezinho na realidade. Tem coisa que não dá, criatura, não tem como, né? Então, assim, é importante a gente conseguir também, além de querer... Por que eu estou trazendo isso? Porque, às vezes, a gente quer forçar as coisas. E forçar não é bom. É desgastante. Você vê a pessoa cansada. Claro que ela está cansada, ela está forçando o tempo inteiro. Várias coisas que não tem nada a ver com ela, não faz o menor sentido para ela, né? Mas, para isso, a gente precisa... e talvez todo mundo em algum momento passe por coisas assim, tá, gente? Eu tô falando assim, dessa forma, com maior respeito por quem fica de saco cheio, porque eu também já passei por isso. Chega uma hora que a gente está desconectado, né? Então, assim, você parece que nada na sua vida, parece que você é um estrangeiro na sua própria vida, né? Então, para a gente não cair nessa, eu gosto muito de uma perspectiva em que a gente também tem uma curiosidade sobre a gente. E a gente se pergunta assim, cara, deixa eu tentar descobrir o que faz sentido mesmo, deixa eu tentar descobrir o que eu realmente quero, ao invés de eu escolher uma coisa e falar, não, agora tem que ser isso a qualquer custo, mesmo se no meio do caminho eu não tiver nada a ver, né? Tem que ser esse negócio, né, a qualquer custo. Então, eu acho que na tomada de decisão é muito importante, claro, que a gente assuma a nossa escolha e lide com as dificuldades que estão envolvidas e as responsabilidades que estão envolvidas com ela, mas antes desse processo vem o que a André falou, que é assim, cara, eu tenho afinidade, por que eu fiz essa escolha? Por que eu estou escolhendo isso a princípio e não outra coisa? Acho que responder essas perguntas ajuda a gente, ainda que a gente mude de ideia depois, ajuda a gente a trilhar um caminho de uma maneira um pouco mais inteira, né? Menos fragmentado. Porque senão é como se você fosse uma pessoa na pós, você é uma pessoa em casa, você é outra no trabalho, né, fica difícil se conectar dessa forma. Então, acho que... Essa fala que você trouxe me lembra muito aquele livro do Viktor Frankl, O Sentido da Vida, né, que eu acho que é muito legal quando as pessoas estão nesses momentos, assim, eu até recomendo para alguns alunos às vezes, porque para você estar fazendo um projeto de pesquisa, é importante entender o que está agregando valor para você, né? A defesa ali de um mestrado, de um doutorado, não é só um título, realmente é algo que modifica a vida da gente e muda, inclusive, a nossa forma de pensar. Às vezes modifica até a nossa essência, assim, que pelo menos, eu não sou a mesma pessoa quando eu comecei a pós e quando eu terminei a pós. Então, acho que essas escolhas foram modificando até pelo autoconhecimento que eu fui trilhando ali. E é difícil, né? Você conseguir fazer isso sozinho, conseguir fazer as escolhas sozinhas. Uma coisa que eu até queria te perguntar, Marcela, se você acredita, assim, ou você percebeu nos seus estudos, nas suas leituras, você acha que as pessoas estão objetificando demais a felicidade? Ou seja, colocando a felicidade como uma coisa que não pertence a mim. Que eu vejo você falando o tempo inteiro, assim, olha, você precisa se conhecer, se entender e reconhecer as coisas que estão à volta que te deixam felizes. Não jogar a felicidade num ponto, ou que alguém coloca que, para você ser feliz, tem que ter isso. Tem que fazer isso, você tem que ser assim, senão, olha, você não vai ser feliz. Inclusive, o André falou das redes sociais, né? Parece que a gente fica vendo lá, só é feliz quem tem
tantos likes, tantos seguidores, tantos bens, né, materiais, enfim. Será que as pessoas estão colocando muito a felicidade num momento, num objeto mesmo, em algo que está fora de si? E aí, de fato, não alcança? Uhum. Nossa, com certeza. Acho que isso acontece muito, né? E é interessante, né? Porque até quando você cita o Viktor Frankl, que é uma outra lógica mesmo, muito legal, porque tem aquele livro Em Busca do Sentido, que eu sempre gosto também de indicar, porque é uma outra lógica diferente dessa lógica do consumo, né? Tem até uma frase do livro que eu gosto muito, que é assim, que ele fala que a gente precisa mudar a pergunta. E é muito comum quando a gente é mais novo, assim, a gente querer assim, o que a vida tem para mim, né? O que me espera, né? E às vezes, ao invés de perguntar o que a vida, né? O que a vida tem para me dar, né? O que a vida tem para me oferecer? Eu que sou tão especial, né? É inverter, é assim, o que eu tenho para entregar para a vida? Afinal de contas, eu tô aqui nesse mundo, né? Eu tenho aqui esse corpo, essa estrutura, eu tô aqui em volta dessas pessoas e o que eu tô fazendo, né, com isso? O que eu tô fazendo com esse tempo que eu tenho aqui, né? E eu lembro até que você falou no primeiro episódio que eu achei muito bonito, de como que a pesquisa acadêmica pode marcar a gente para a posteridade. Cara, isso é muito especial. Pensa, você escreve um texto, você é publicado e você tem uma marca ali que você deixou. E isso é uma coisa mesmo muito, muito relevante. E acho que mirar nessas coisas que são mais duráveis, são mais duradouras, pode nos trazer mais direcionamento, né? Do que não é que, claro, gente, a gente não vai querer ir para festa, a gente não vai querer o like, a gente não vai querer essas coisas, né? Mas que uma coisa é você gostar disso, outra coisa é você só se movimentar para isso. Não entender que isso é uma coisa que faz parte, mas que não é, né, esse o ponto ali. E uma coisa que eu acho que também está muito conectada com isso nos dias de hoje é uma certa cultura, assim, de que é tudo pela fama, né? É tudo pelo viralizar. Que antes era o lacrar, agora é o viralizar, né? E aí eu acho que também, assim, a gente precisa pensar, assim, o que é uma fama instantânea que não tem substância, né? O quê? É para quê, né? Qual que é o objetivo disso? Porque vai trazer prazer, né? Vai trazer algum nível de reconhecimento, mas hoje isso também é muito efusivo. E o convite, por que eu estou falando disso? Porque a psicologia da felicidade nos convida a olhar para o ordinário. É um outro movimento. Não é para olhar para, nossa, uau, né? Eu gosto de pensar assim, que nem o dia do baile de formatura, o dia da apresentação da tese, né, para a banca, da defesa da tese, né, gente? O dia do casamento, né, assim, a gente acaba focando muito nessas coisas que são o acontecimento e que tem que ser mesmo, a gente tem que celebrar as coisas, passar pelos ritos, né, de passagem, eles são importantes mesmo, só que a nossa vida, ela é na rotina. A nossa vida é no ordinário, a nossa vida é como a gente vive, é aquela semana, é de segunda a sexta, de segunda a domingo ali. Então, se a gente não cuidar de como a gente está vivendo, entendendo que não vai ter um jeito perfeito também de levar essa rotina, mas que ela talvez possa ficar um pouco mais próxima de uma vida que você acha legal, uma vida que faz você se sentir bem de estar vivendo, né? Você está morando numa casa, minimamente a forma como as coisas estão organizadas, que você olha e pensa, ai, que bom que eu cheguei em casa, ai, como é bom estar aqui, né? E você está também rodeado de pessoas dentro daquilo que te cabe escolher, que também estão ali na mesma frequência que você, né? Querendo coisas
parecidas, né? Tendo valores ali que podem te ensinar, tem algo a acrescentar, mirando em modelos positivos também de vida, né? Pessoas admiráveis. E aí não é necessariamente a celebridade, você pode admirar a celebridade, mas e o seu professor, né? E aquela pessoa que, cara, você acha ela incrível? Uma coisa, né? Só citando um exemplo aqui que eu acho muito legal. Eu tenho eu tenho duas filhas, né? A Marina, que tem 12 anos, e a Maitê, que está com 5 meses. E a Marina, agora, né, entrando nessa fase da adolescência, ela teve uma professora de ciências, né, no ano passado, que ela ficou apaixonada pela professora, assim. Ela tinha professora de ciências e de português, e eu achava aquilo... Eu fiquei muito feliz de ver o quanto que ela ficou fã das professoras. E olha como é que isso é importante, porque esses são as pessoas maneiras do mundo, gente. Não é o prêmio Nobel, muito legal o prêmio Nobel, né? Mas assim, poxa, é a professora, é a tia Marcele. A tia Marcele, ela é a pessoa mais legal do mundo da Marina, sabe? E é uma pessoa que inspirou ela ao ponto dela cogitar fazer algo dentro da área de ciências, né? Então, assim, às vezes a gente acaba valorizando muito pouco esse ordinário, que é o professor da escola, né? A pessoa que está ali no nosso cotidiano, na nossa rotina, né? Que está atendendo a gente. Quem a gente também, né? A gente também está atendendo o outro, né? Quem está ali passando pelo nosso trabalho. E como que a gente está ali... A vida é isso, assim, né? Então, o quanto que esses movimentos, eles podem trazer muitas coisas especiais e que se a gente fica no piloto automático, fica só, né, com aquela nuvenzinha preta do problema em cima da cabeça, fica muito difícil enxergar isso, né? E claro, não estou dizendo aqui que alguém escolhe ficar com a nuvenzinha preta. A gente sabe que isso nos acontece. E aí a gente precisa cuidar, né? Mas é possível uma vida, né, em que tem a nuvem preta, mas tem o arco-íris, né? Tem outras possibilidades aí, né? Tem o verão. Posso falar um pouco sobre o olhar para o ordinário? Daqui dos três, Marcela, de nós quatro, eu sou o único que ainda não sou doutor. Estou em vias de conclusão da tese, bem no final mesmo. Agora, esse mês, Então, você falou algo que hoje eu estava resolvendo um problema na tese, né? Que a gente vai lendo, eu estou relendo para escrever o último capítulo, que é o conclusivo, e eu vim com essa satisfação, né? Eu fiz com esse exercício que a Camila sempre me ensina, né? Resiliência e satisfação. E quando eu estava lendo aquilo, cada capítulo que eu lia, meus capítulos foram escritos em várias partes do mundo durante a minha trajetória. E eu me trazia emoções tão legais, assim, tão autênticas, que eu acredito que é o que você fala agora, né? De viver por ordinário. E aí eu estava pensando assim, quando eu for agradecer, quantas pessoas eu tenho que agradecer na tese, porque uma tese ela é quem você é, é o eu, né? Eu argumento, a minha pesquisa, mas você faz em volta de tantas pessoas, tantas contribuições. E eu até aproveito, né, assim, de dizer assim, já desde já agradeço a essas pessoas que eu encontrei, inclusive vocês aqui que chegaram neste último ano do doutorado, e valorizar isso, valorizar o processo, valorizar o ordinário. Que a gente dentro da pós-graduação é a busca pelo perfeccionismo. E toda a tese é perfeita dentro das possibilidades que você consegue fazer. Só a melhor versão, sua melhor versão na escrita, sua melhor versão na pesquisa. E a gente sabe também as outras questões de relação, principalmente com a questão da orientação, que nem todo mundo tem essa boa sorte de ter uma pessoa que oriente de fato. Eu posso dizer que assim, meu orientador é um grande mestre para a vida. E, e esse ordinário foi fundamental, de trazer essas reflexões, nesse final de tese, dizer assim, olha, fica tranquilo que a gente vai conseguir
resolver tudo, vai resolver e solucionar o que tiver de ser resolvido e solucionado. Então, esse ordinário também contempla a pessoa que está fora da universidade, ou seja, as tuas demandas familiares. A gente já conversou um pouco aqui, agora há pouco, você, poxa, deixa eu beber uma água porque tem uma mãe que está amamentando. Isso são fatos da vida. Então, assim, eu sou pai, o Igor, a Camila, né, são casados, têm a sua vida familiar, e os nossos outros colegas que estão aí, que têm toda uma conjuntura, e às vezes perde de viver esse ordinário por conta de não entender o que de fato é a felicidade, de não entender de fato o que é uma gratidão por ter recebido um feedback. Um feedback a gente fala, né? Dói, dói, mas feedback é para construir. Eu separei aqui, essas folhas aqui, olha o tanto de folha aqui, isso tudo é da minha qualificação, os feedbacks da qualificação. Eu li, num primeiro momento, puxa, tem muito trabalho para ser feito. Agora, no final da tese, eu peguei esse feedback e falei assim, poxa, que bacana, eu acredito que eu consegui resolver grande parte dos problemas, outros não dá para resolver agora. Então, isto é uma gratidão de dizer assim para esses professores que vão estar também na minha banca, ó, muito obrigado por lá na qualificação vocês me mostrarem os caminhos que minha pesquisa poderiam desenvolver. E entender que está tudo bem a crítica. O que você não conseguiu resolver, vai ter pós-doutorado, vai ter iniciação de pesquisa, iniciação científica quando for professor. Então, oportunidades não faltarão para você preencher essas lacunas, mas não deixe de viver o ordinário da sua vida. Desfrute das suas companhias, das suas amizades, da sua família, desfrute dos seus momentos. Né? Então, isso é a felicidade também dentro do mundo acadêmico. Exatamente, exatamente. É aproveitar aquilo que talvez você vai sentir saudade depois que não vai voltar mais, né? Aqueles colegas, aquela convivência, alguma coisa ali que vai ficar ali, né? E é valorizar isso também, né? Aquela coisa assim de tentar viver uma vida que a gente vai ter um pouco menos de arrependimento e um pouco mais de saudade das coisas, né? Essa nostalgia boa que você estava falando aí, né? Eu estava pensando aqui no que o André estava comentando, e aí me veio uma pergunta, né? Será que as pessoas mais felizes têm mais sucesso? Ou ter sucesso deixa as pessoas mais felizes? Olha, essa pergunta tem vários estudos, né, que vão dar diferentes respostas para essa pergunta, né? Mas tem uma pesquisa grande que a Angela Duckworth fez, tem até um TED dela bem legal, que ela fala sobre garra. É só procurar o nome garra que vocês encontram. E ela vai dizer o seguinte, que fazendo pesquisas com estudantes, tá? Que estão... Aqui no Brasil seria... Lá é tipo high school, acredito eu. Mas aqui, estudantes, vamos dizer assim, do nível médio, fundamental e médio. Ela foi observando alguns padrões daqueles que se saíam melhor, né? Que tinham melhores notas, que eram os premiados, que se destacavam. E o que ela concluiu, né, ao final de muitas análises, foi que um dos pontos fundamentais é o que ela chamou de garra, que é uma série de atributos e que muitos deles envolvem a consistência, a persistência, né, o continuar, o estar ali. Então, envolve muito, claro que existem os fatores de inteligência, né, que inclusive são fatores mais relacionados à questão genética, mas ainda assim, aquelas pessoas que conseguem desenvolver uma habilidade de persistir, de continuar mesmo diante dos desafios, né, e aí falando do campo dos estudos, né, e do trabalho, são aquelas que, em geral, vão se destacar, que envolve muito a resiliência nesse ponto, né, Camila? Assim, são essas pessoas que vão conseguir, assim, lidar com as adversidades, aprender, né, construir novas habilidades para novos desafios
e aí elas vão ser mais bem-sucedidas. E é engraçado porque tem perguntas sobre isso também, e até é uma pergunta não respondida, que é assim, né? Porque todas as pesquisas, gente, de bem-estar, né, feitas através das culturas, mostram que pessoas casadas têm maiores níveis de bem-estar do que pessoas solteiras. Podem procurar. A coisa mais rara é você achar um estudo em que os solteiros estão com um nível de bem-estar maior do que os casados. Pasmem com isso. Essa Será que isso informação tem a ver com o suporte social, assim, com você sentir que tem um apoio ali, dividir as dores e a felicidade, né? Viu? Pois é, isso é um dos pontos. Fica aí, né? Casem. E isso a gente é uma das hipóteses, né? Uma coisa que a gente Uma pode. das dicas do dia hoje, gente, casem. Você quer ser feliz, então... E olha só, Viva o ordinário no casamento. Viva o ordinário no casamento. Casem no doutorado. Namorei que hoje. casei no doutorado. Mas olha só que curioso. Primeiro, eu lembro que quando eu vi, né, esses relatos, né, e depois eu fui observando mesmo, conforme eu fui me familiarizando com pesquisas dentro dessas temáticas, realmente, gente, é impressionante, com públicos com condições sociodemográficas diferentes, você pega etnias, cara, praticamente todas as vezes os casados dá diferença significativa e é maior. E aí, fica a questão também, né? Sim, uma observação sobre isso. A gente ouve tanto falar em relacionamento tóxico, em problemas, né, nesse mundo que a gente vive, pois olha só, quando a gente vai ver essas pesquisas, a gente fica até assim, né? Olha, não é que tem um monte de gente casada sendo feliz por aí, só que ninguém tá falando disso. Não quer Mas dizer... sabe que no livro que o André indicou pra gente, né, o Rito Harvard de Ser Feliz, ele traz justamente esse ponto. As pesquisas, as pessoas ficam tanto focadas no negativo, da depressão, estresse, os relacionamentos tóxicos, que não olham para as pessoas que estão no outro polo, né, e que de fato são felizes. Perfeito, a gente às vezes olha para a exceção e generaliza a exceção, né? E claro, né? A gente sabe que existem sim relacionamentos tóxicos, existem sim, chega para a gente na clínica, né? É um tema que deve ser tratado com toda seriedade e atenção, violência doméstica, isso tudo é real. Mas também é real que também tem gente feliz. Eu acho que a gente precisa ter essa visão mais ampla, né, do mundo. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, porque senão a gente vai ficando cínico, né, na hora de olhar para a felicidade, tipo assim, até parece, né, aquela coisa assim, até parece que é feliz mesmo. Só que assim, essa coisa da felicidade no casamento, ela acontece. E aí fica a pergunta que a Camila falou, eu fiquei pensando, né, que vocês estavam comentando. O que vem primeiro, né? Qual dos dois vem primeiro? É o fato de casar, ou será que pessoas mais felizes e pessoas, né, que têm ali, se conhecem melhor ou conseguem desenvolver uma afinidade com quem realmente importa, que acabam fazendo melhores casamentos? Não sabemos, né? Claro que tem a desejabilidade social das pesquisas, várias coisas que a gente pode debater, mas isso é um fato, gente, é uma coisa assim que é impressionante como aparece como dado sociodemográfico. Então, fica essa questão. Depois eu até procurar saber se tem novas pesquisas sobre isso, se tem algum fator que eles falam. O que vem primeiro, né? A felicidade ou o casamento? Mas fica... Isso é importante. Eu fiquei lembrando aqui de uma piadinha que a gente fazia sem graça na pós-graduação, que a gente falava que a pós-graduação separava as pessoas, né? Terminava os relacionamentos No assim. meu programa, o Era pessoal também constante, conhece né? que o amor destrói após... O que o amor constrói após Isso. destrói. Era essa a frasezinha. É Tá mesmo. faltando... Nossa, demais. Eu tô achando que tá faltando embasamento científico aí para pós-graduação do país. Ou essa aula introdutória, né? Lembrem-se. Olha, eu vou dizer a vocês assim, que o Igor até viu o ordinário no casamento e na pós-graduação, né? Que a Júlia é muito parceira dentro dessa caminhada, né? Então, quando a gente começou, moramos juntos, e começamos a morar juntos, construir a nossa vida, logo depois veio a Alemanha. Então, assim, ela tinha possibilidades profissionais de ir trabalhando do home office e tal.
E isso foi fundamental, né, assim, para o nosso crescimento, né, não só enquanto casal, mas cada um enquanto pessoa. Quando a gente Ela foi voltou, com você, então. nós moramos em Bonn, na Alemanha, e quando nós voltamos, já voltamos com o Donzinho na barriga, no forninho dela, no forninho. Então, é, a, essa questão do relacionamento, que inclusive no livro, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele coloca sobre a importância de nos relacionarmos. Por favor, gente, aqui ninguém está dizendo assim, olha, vão namorar, quem está namorando vai casar. Nós não estamos falando disso aqui. Nós Aham. estamos falando como construir relacionamentos durante a pós-graduação podem te trazer felicidade e você seguir a sua vida adiante. Então, o livro, ele fala isso, né, que são jovens, a pesquisa, né, que são jovens que, em grande parte, não se relacionam, e não é só uma questão afetivas, né, de ter um companheiro, uma companheira, não é isso. É também sobre a própria sociabilidade, né, de outros Isso. elementos. Então, assim, pós-graduação, gente, não, pesquisa não se faz sozinho. Pós-graduação não deve ser do isolamento. São dogmas que foram colocados, eu acho que eu até penso, será que foi aquela ideia da ciência positiva, do positivismo lá do século XIX, que não é a psicologia positiva que nós estamos conversando hoje, mas o positivismo, né, da erudição, da imposição, do método, e só basta aquilo para a vida do ser humano. E não é isso. Hoje o nosso mundo nos impõe outras demandas que a gente tem que estar ali dando conta enquanto a gente está fazendo pesquisa, enquanto a gente está produzindo ciência, enquanto a gente está dando aula, e cabe a gente saber se relacionar de forma muito saudável com isso, porque nada vai parar. Eu já falei isso aqui em outros episódios. Nada na tua vida para você terminar o trabalho que você está fazendo. Uhum. E tem uma coisa interessante que você está falando, né? Que é assim, e vocês falavam das separações, mas é porque, pensa, é um momento mesmo, você trouxe esse exemplo que você foi para a Alemanha. Olha só como é que faz diferença, né? Assim, não, eu tive uma oportunidade, vou para a Alemanha. Vamos, né? Ou vamos, não vamos. Faz diferença essa tomada de decisão, quanto que consegue, né? Realmente decidir em conjunto, o que que um consegue sacrificar pelo outro, porque são grandes decisões nessa época da vida. E aí pode acontecer das pessoas terem prioridades diferentes, né, a princípio, e até descobrirem que tem valores diferentes, visões de vida, de felicidade também, de propósito completamente diferentes. E até o Tal Ben-Shahar, né, que é esse professor de Harvard, eu acho legal a história dele, porque ele depois ele vai ele vai para essa área da psicologia tempos depois, assim, que ele já era um profissional renomado, um professor renomado, então, em algum momento ele olhou e falou, eu não estou feliz. E agora? Eu sou bem-sucedido? É a história do hedonismo, que a gente às vezes associa hedonismo só a ir para balada, né? Fazer viagens e gastar dinheiro, mas hedonismo também está conectado com essa satisfação ligada a status. Então, ter um determinado carro, ter uma determinada posição, né? Então, eu tenho a posição, o dinheiro, tudo, mas assim, minha vida não faz sentido. E aí você pode também se perguntar e, a partir dali, também fazer novas escolhas. Porque a gente está em constante mudança também, é uma coisa a ser considerada. E eu acho que pensar isso também ajuda a gente a não pesar tanto as decisões. Porque um grande problema que eu, inclusive, vejo nos jovens e nos pós-graduandos, na hora de decidir o tema, na hora de decidir, né, qual programa, o que vai fazer, que é essa coisa do tudo ou nada. Porque parece assim que ou escolheu ou morreu. Parece que assim não tem outro jeito de resolver. E às vezes a gente vai agindo dessa forma, como se aquela decisão tivesse que ser definitiva, né? E claro, a gente quer ter decisões assertivas,
mas a gente precisa entender que as coisas na vida elas podem ser redesenhadas, realinhadas, nossas necessidades vão mudar, nossas motivações vão mudar, né? Então, acho que é algo a ser considerado também. Ai, gente, esse papo eu gostei demais de hoje, né? E até consegui comparar com algumas coisas da minha área, né, na administração, que a gente tem um viés nesse bem-estar subjetivo aí, nesse hedonismo. O pessoal fala muito de felicidade no trabalho, né? Às vezes tem muitos estudos assim que comparam as pessoas felizes produzem mais, num viés bem positivista, né? Que às vezes a gente relaciona aqui com sucesso na pós-graduação, mas a gente ainda está lá no subjetivo, olhando alguns sentimentos bons, sabe? Como se esses sentimentos fossem, talvez assim, lineares, alguma coisa do tipo, né? Todo dia eu estou entusiasmado, estou alegre, coisas do tipo. Então tem esse viés de bem-estar que é muito, acho que limitado, né? Pela nossa conversa de hoje. E aí, caminhando um pouquinho para o fim, tinha uma pergunta que a gente combinou aqui, Marcelo, acho que cabe agora bem. A gente queria pedir para você passar uma mensagem para os estudantes de pós, de como aplicar essa felicidade, como aplicar esses conceitos no cotidiano deles, né? Ali elaborando as teses, as dissertações, como é que eles poderiam aí viver esse ordinário no dia a dia, tomar melhores decisões na pós, que é um ambiente que impõe várias dificuldades, né? A gente trocou ideias sobre algumas coisas, e se Sim. quisesse fechar ia ser ótimo. Vamos lá, pensar aqui, vamos falando, vamos conversando, mas assim, acho que o principal seria cuidem-se bem, lembrar que o nosso bem-estar, ele não é nosso direito, ele é nossa responsabilidade, né, também. Então, a gente precisa se responsabilizar pelo nosso bem-estar, porque não tem mais ninguém que pode fazer isso quando a gente é adulto, né? Então, a gente precisa ir aprendendo a ir se responsabilizando pelo nosso bem-estar, porque o outro, às vezes, nos fere ou nos machuca, ou não é o suficiente para a gente, ou a situação é insatisfatória, mas se a gente não consegue também entender o que para a gente, qual é o parâmetro, qual é o nosso parâmetro interno, fica muito difícil da gente também se relacionar, negociar com as demandas, negociar isso com as pessoas, se relacionar melhor com as pessoas. E acho que o convite também que eu faço para vocês é assim, dentro do possível, procurem se observar e sair, quando for possível, do piloto automático. E entendam, quando eu falo isso, não é sair da rotina. Em momentos do dia, você se dá conta, né? Você parar, você está ali imerso várias horas no computador. Parar, tomar uma água, olhar em volta, olha para o seu corpo, ver a posição que você está sentado. Respira, sente a sua respiração, você está respirando. Você tem esse corpo que é seu, que te pertence, você precisa alimentá-lo, você precisa ir ao banheiro, você precisa fazer várias coisas, só você pode fazer, né? Então, a princípio, não deixe de cuidar disso que parece tão básico, mas às vezes a gente vai esquecendo de parar para fazer um lanche, saborear uma comida, né? Aproveitar aquele intervalinho do café com os colegas para conversar, para falar bobeira, né? Falar do tempo, né? Perguntar como estão os filhos, como é que está a vida. Esses são os momentos que fazem a nossa vida, né? Que compõem a nossa rotina. Então, que a gente possa fazer eles de uma maneira mais inteira também. E o piloto automático, gente, faz parte, né? Porque a gente precisa também, às vezes, agir, né, de uma maneira mais rápida, trabalhar, ter a nossa produtividade, ficar focado no que a gente está fazendo. Mas é um convite porque uma coisa é o foco, outra coisa é a desatenção. Uma coisa é focar no trabalho e outra coisa é ficar desatento para as próprias necessidades e para as demandas da vida, né? Da vida comum, da família, da rotina, dos afetos. Então, acho que é isso, observar muito as próprias necessidades e importante, se perceber
que está muito difícil identificar algo para ser grato, porque pode ser que você que está ouvindo não consiga identificar nenhum motivo hoje para você ser grato. Pode ser que você que está ouvindo esteja se sentindo completamente sem propósito de tudo que você está fazendo. E aí, nessa hora, precisa buscar ajuda. Ajuda de alguém que você confia, ajuda de um profissional qualificado, porque tem como resolver essas coisas. Esses momentos em que a gente parece que está um caos de sentimentos, de emoções, de pensamentos, eles são passageiros. A gente sempre tem como reorganizar as coisas. E o convite é muito esse, para a gente fazer isso, para depois também cultivar a nossa felicidade, o nosso propósito. Acho que esse que é o... Adorei nossa conversa hoje também, essas dicas finais, inclusive, não é nem só para quem está na pós, não, Vicky, é para quem está depois da pós, é para todo mundo. Eu acho que tem conselhos aí muito importantes para o nosso dia a dia, independente do momento que a gente está passando, né, profissional na vida. E a gente precisa encerrar, né, o nosso podcast, mas eu queria, Marcela, que você deixasse seu contato aqui, as pessoas que estão te escutando e querem continuar escutando você, onde elas te acham? Conta aqui para gente. Ai, ótimo, né? Deixa eu divulgar. Então, hoje o jeito mais fácil de me achar é pelo Instagram, que lá eu sempre que possível procuro colocar conteúdo sobre psicologia da felicidade, sobre psicologia, é no @Marcela com 2 L's, Catiari com 2 C's. Acho que a gente pode deixar aí, depois vocês podem deixar na descrição, né? Para ninguém confundir, que às vezes esse Cassiari é meio diferente, né? Que esses 2 C's seguidos não é um T. Então, Marcela Catiari, lá, inclusive, para quem precisa de ajuda profissional, na minha bio tem o link para contato que você fala direto comigo pelo WhatsApp. Então, e se eu não puder ajudar, encaminho para algum profissional de confiança também. Então, olha, você que nos assiste, se inscreva no canal, dá um like, vá lá no Instagram também, comece a seguir a Marcela, tá aqui, tava pegando o contato dela aqui para passar para vocês. Essa profissional é excelente, vocês conseguem ver pela leveza aqui do papo, pela leveza da conversa, que se deixassem, a gente ia aqui até amanhã de manhã, conversando sobre felicidades e tendo essa oportunidade de também nos fazer refletir, né? Acredito que todos nós aqui você trouxe assim, o que é viver o ordinário. Eu vou levar para mim essa reflexão. Eu estou vivendo o ordinário e eu também gostaria, né? A Marcela falou. Depois vamos deixar aqui embaixo os links, né, que a Marcela coloca sobre conhecer nossas forças, nossas virtudes e também aproveitar e indicar, né, que é o livro que a gente tanto comentou, O Jeito Harvard de Ser Feliz, e também um livro que está na minha mesa de trabalho, né? O Poder da Resiliência, que foi um presente dessa minha querida amiga Camila, e a gente às vezes acredita que não é só leitura de psicólogo, não. É leitura para a gente mesmo. E hoje estava já no final aqui do doutorado falando sobre a questão da garra, da determinação, atrelado ao teu sentimento de dizer assim, foque no objetivo e você não precisa dar conta de tudo. Então, cumpra com suas obrigações e que a gente, dentro da pós-graduação, está sempre submerso assim, eu tenho que fazer tudo, né? Tudo, viver tudo, ou como a Marcela fala, a síndrome da Xuxa, né? Tudo pode ser, e que não. A gente nós só precisamos ser honesto com a gente e ser a melhor versão daquele momento. Então, Marcela, muito obrigado, muito obrigado. Estamos imensamente felizes com a sua participação, com a sua contribuição. Olha, nossa primeira convidada, o que é isso, hein? Fala aí, Gão e Camila, o que é isso, hein? O sarrafo já começou aqui, ó. Muito Lá em cima, obrigada, uma salva Marcela, de de coração, palmas para a pela sua Marcela aí. participação aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês mesmo. Um prazer ter sido convidada. Gente, então é isso. Camila, André, de novo, um prazer estar com vocês. Marcela, gratidão por esse momento. Muito obrigado por compartilhar com a gente seus conhecimentos, suas experiências. Foi ótimo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo
vai ter adorado esse episódio de hoje. Gente, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau!